Nunca foi tão acessível tu investir em startups. Se antes tu tinha que ser amigo de um founder ou tu ter muito dinheiro, hoje ficou muito mais fácil. E o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar por onde que eu invisto em startups, qual foi a última startup que eu investi e, é claro, te contextualizar aí um pouco sobre como é esse mercado, se essa for a primeira vez que tu tá ouvindo falar sobre ele. O meu nome é Ângelo, eu moro aqui na Suíça e hoje a gente vai falar sobre investir em startups. Mas qual o contexto das startups hoje? Sabia que 90% das startups quebram antes de dar certo, mas aquelas que vingam, elas podem multiplicar aquele investimento inicial feito em 100 vezes ou mais. Por exemplo, lá em 2009, um dos primeiros investidores do Airbnb, uma das queridinhas do Y Combinator, ele colocou apenas $20 mil na empresa por 6% dela. Hoje, essa mesma fatia vale bilhões de dólares. Mas eu não tô aqui para te vender o sonho de investir no Airbnb da vida e transformar 20 mil em bilhões. Não é essa a ideia do vídeo. Afinal, o Airbnb, o Uber, o iFood e tantas outras são pontos fora de uma curva onde a grande maioria a tendência é zero. A verdade é que tu transformar um investimento inicial de 20 mil em 100 mil já é uma coisa maravilhosa. Eu vou te mostrar o que são startups, por que esse é um tipo de investimento que pode ser muito interessante e apresentar para ti uma plataforma séria e pouco comentada para investir em startups no Brasil. E diga-se de passagem, essa plataforma não está patrocinando esse vídeo, eu tô te comentando sobre ela porque eu uso ela, eu tenho conhecidos que usam ela e até então eu sempre tive uma experiência muito legal. Antes de tudo e sem amolação, uma startup é uma empresa jovem com uma ideia diferente que quer crescer rápido e escalar. Normalmente ela usa tecnologia para resolver um problema de forma inovadora e ela busca um modelo de negócios repetível. E o mais importante, ela ainda está testando, ou seja, com altos riscos vem grandes potenciais. É comum ouvir que a maioria quebra, né? Sim, isso é verdade. Então, falhar faz parte do jogo das startups, mas quando elas acertam a mão, o resultado é incrível. E olha só, para nós, pessoas físicas, isso antes era quase impossível. Só os grandes investidores de venture capital ou anjos muito ricos podiam participar desse mercado. Mas felizmente, como eu já falei antes, isso tem ficado cada vez mais fácil para nós. Agora, vamos dizer que o nosso investimento deu certo. O prazo para a gente ter um retorno sobre esse investimento é longo e a liquidez é baixa. Ou seja, pode ser que leve anos para tu poder vender a tua participação na empresa e realizar lucro, que geralmente só acontece quando a empresa ela abre capital ou ela é vendida para outra empresa. Por outro lado também, se a empresa começar a gerar lucro e conseguir uma receita maior ao ponto de distribuir dividendos, provavelmente também vai ter um longo período de tempo até isso acontecer. Então não investe nada que vai te fazer falta. Eu encaro investimentos em startup como uma coisa complementar. Depois que tu já teve ações, depois que tu tem ETFs, depois que tu já tem aqueles investimentos mais tradicionais, depois que tu tem Bitcoin. E é claro, muito importante, né, a base de tudo, uma boa reserva de emergência. Aí sim, tu começa a distribuir ali o teu capital para algo mais de risco, como por exemplo startups. E aí talvez tu esteja se perguntando, né, beleza, eu quero investir no meu Airbnb, mas como que eu encontro essas startups? Por onde que eu invisto? Até pouco tempo atrás era bem difícil da gente entrar nesse mercado, mas em 2017 isso mudou no Brasil. Em 2017 a CVM criou uma regulamentação específica permitindo o chamado Equity Crowdfunding. Traduzindo, plataformas online onde as pessoas podem investir coletivamente em uma startup em troca de uma participação societária ou, como a gente vai ver, notas conversíveis. Essas plataformas funcionam como pontes entre startups e investidores, onde as startups elas se cadastram para captar o investimento, passam por uma avaliação ou não, depende de cada plataforma. Uma vez aprovada, os investidores podem acessar a plataforma e fazer os investimentos por lá. E aí é o seguinte, normalmente as startups elas têm uma meta, um valor do quanto que elas querem captar. E aí cabe a tu, investidor, escolher o quanto que tu quer participar da captação. E aí cada plataforma costuma ter o seu valor mínimo de investimento, mas tu não transfere o valor na hora. Eu vou explicar isso melhor mais pra frente. Basicamente, uma vez que a rodada ela é finalizada com sucesso, ou seja, a empresa conseguir todo o valor da meta inicial, tu vai depois transferir o valor que tu escolheu investir na startup e em troca tu vai receber provavelmente notas conversíveis. Ah, mas e se a meta não for alcançada? Bom, nesse caso, a rodada ela é finalizada, ela é cancelada e tu não vai perder nada do teu dinheiro. Tu vai receber teu dinheiro de volta ou provavelmente tu nem transferiu o teu dinheiro, tu
tu vai só ficar com ele. E a CVM criou algumas regras de proteção. Por exemplo, se tu não for um investidor profissional, que normalmente é um investidor que tem ali mais de R$1 milhão investidos, tu tem um limite de até R$20 mil que tu pode investir nesse tipo de oferta por ano. Além disso, essas plataformas, como a que eu vou te mostrar hoje, elas precisam ser autorizadas pela CVM e cumprir com alguns requisitos de transparência e de dados que elas têm que entregar para esses clientes. Ou seja, não é bagunça, isso aqui é um mercado regulado. O que não quer dizer que não tem riscos, só quer dizer que ele é regulado. Tem uma segurança jurídica maior por trás dele. E no Brasil surgiram várias plataformas de investimentos desse tipo nos últimos anos. 2021, por exemplo, foi um ano incrível para esse mercado. Eles fizeram uma captação total, essas empresas, de R$124 milhões num total de 75 rodadas. Um salto de mais de 224% em relação a 2020. A CapTable, por si só, por exemplo, ela foi responsável por 50 milhões dessas captações. Atualmente existe pelo menos umas 10 plataformas dessas aí autorizadas e ativas no Brasil. E cada uma delas tem seu estilo. Alguma delas o valor mínimo para tu investir é R$100, outras é 5 mil, umas fazem uma avaliação prévia, outras aceitam meio que qualquer coisa não, né? Mas outras aceitam mais do que umas, enfim. Mas eu tô aqui para te apresentar a plataforma que eu uso e eu considero ser diferenciada. Infelizmente, começou a chuviscar agora, tá frio pra caramba, então por conta disso, a gente vai terminar esse assunto lá no escritório. Vamos lá. Bom, pessoal, muita gente conhece talvez as mais famosas como a CapTable ou a Cria, mas poucas pessoas falam da Equseed. A Equseed é sinceramente uma das plataformas mais profissionais e sérias que eu vi nesse mercado até então. Eles foram fundados em 2015 e foram um dos primeiros a serem autorizados pela CVM. Então assim, eles foram de fato um dos pioneiros nesse mercado de crowdfunding no Brasil. Bom, e como que funciona a Equseed? Tu se cadastra ali de forma gratuita e tu passa a ter acesso a uma série de startups que estão buscando investimento. Então assim, cada oferta ela traz um pacote de informações como a apresentação da startup, o plano de negócios dela, o valuation, riscos, tudo bem detalhado aqui, como tu pode ver. E normalmente eles também fazem algumas lives com pessoas relevantes da empresa, que normalmente aquele inclusive mostra quem são essas pessoas. E aí, uma vez que tu curtir alguém, tu pode solicitar para eles te enviar o contrato onde tu vai fazer a solicitação do valor que tu quer aportar na empresa. Tu assina esse contrato de forma digital, normalmente através do DocuSign, envia para eles e aí depois, como eu falei já antes, na hora que a rodada for finalizada, tu aporta o valor. Tu faz um Pix normalmente ou uma transferência. E todo esse processo segue a regulação da CVM, tudo dentro dos conformes. E olha que legal, a Equseed ajudou a elaborar a nova regulação de 2022 junto com a CVM. Outra coisa que eu gosto muito da Equseed é quão rigoroso eles são na hora de escolher as startups que eles vão listar na plataforma para nós investidores. Eles mesmos dizem que menos de 1% das startups que se põem à disposição para serem listadas lá na plataforma são aprovadas. Então assim, a cada 100 startups, uma ou menos é aprovada para ser listada lá e tu poder investir nela. Então assim, eles dão uma avaliada completa. Eles dão uma olhada no time, no modelo de negócio, nas finanças da empresa, o potencial de crescimento daquele business. Então essas oportunidades que tu vê no site deles normalmente são oportunidades que já são mais maduras e têm um potencial maior do que aquelas que eles deixaram de fora, né? E aí tu já deve estar curioso aqui se perguntando, né, quais oportunidades deram muito bom na plataforma que foram vendidas ou abriram IPO, e isso tudo tu consegue encontrar lá no site deles depois. Eu nem vou citar aqui, porque pode ser que essa lista aumente, pode ser que eles tragam novos cases, então de fato eu te convido a dar uma olhada lá no site deles. E lembrando, esse vídeo não está sendo patrocinado. Eu tô falando disso porque eu gosto, usei e acho que pode ser um benefício para ti que está interessado em investir em startups. Mas é claro, o fato deles dar uma peneirada nas startups que entram na plataforma não quer dizer que são startups que vão dar certo. É lógico que tu ainda assim pode perder a tua grana, tá? Em nenhum momento aqui eu tô te dizendo que se tu investir em startups pela Equseed, tu vai ganhar dinheiro. Pode ser que tu perca tudo. Porém, enquanto existem plataformas que o nível de critério para aceitar uma startup lá dentro a ser listada é muito menor, na Equseed isso é maior. E outro ponto interessante, depois eu vou te explicar um pouco melhor sobre como a Equseed faz dinheiro, porque eu acho que o modelo de negócio deles, de como eles fazem dinheiro, está muito alinhado com os nossos interesses como investidores, de ver as empresas nas quais a gente está investindo serem bem-sucedidas. E a Equseed, ela não está lá só para te oferecer startups que estão num começo de business, tá? É muito comum também tu encontrar business que já estão em processo de expansão, que já tem ali um modelo de negócio que funciona, que foi testado e agora eles estão buscando expandir esse negócio. Isso porque com a nova regra da CVM, eles podem lançar rodadas de até 15 milhões de reais para empresas que já faturam até 40 milhões de reais por ano. Ou seja, dá para investir no que a gente chama de scale-ups, que são empresas que estão buscando escalar e aumentar. Mas para falar a verdade, até agora as startups
que eu vi ali na Equseed, nenhuma delas é simplesmente 3 caras num apartamento lá com uma ideia muito boa programando o novo Facebook. Todas que eu via listadas até lá, eles ou já descobriram alguma coisa muito interessante, que é o caso da startup que eu investi, que eu vou te apresentar depois, ou eles já têm um modelo de negócio funcionando. E esse processo todo que a Equseed faz, de analisar a empresa e tudo, não é por nada. Porque o mínimo para tu investir na Equseed é R$5.000. O que também é uma coisa que me agrada, porque afinal de contas, quer dizer que para um investidor colocar ali 5, 10, 15, 20, 100 mil reais numa empresa na hora que ele está investindo, quer dizer que provavelmente ele fez uma análise muito mais profunda do que alguém que está colocando 100 reais numa startup que está recém começando por outras plataformas. E até eu acho legal porque é menos gente envolvida. Eu sei que uma das startups que um conhecido meu investiu, por exemplo, eles depois criaram um grupo no WhatsApp onde a empresa lançava notificações ali e novidades sobre o que estava acontecendo na empresa através daquele grupo para aqueles investidores. Algo que talvez não fosse muito viável se tu tivesse, sei lá, 10 mil investidores. E se tu mora no exterior, assim como eu que moro aqui na Suíça, e tu tá achando isso interessante, tu pode também usar a plataforma da Equseed. Tudo que tu precisa é ter os documentos brasileiros, então CPF, por exemplo. Tu precisa ser titular de uma conta bancária no Brasil e, o mais importante, tu tem que ter residência fiscal no Brasil. Se tu tiver essas coisas, tu pode investir tranquilamente ali na Equseed sem se preocupar. E aí, outro ponto muito da hora de investir em startups que eu posso compartilhar aqui contigo por experiência própria é que normalmente os founders, eles são muito mais acessíveis. Ainda mais, como eu falei, se tu vai investir pela Equseed, onde a quantidade de investidores numa rodada é provavelmente muito menor do que por outras plataformas onde tu pode investir 100 reais, por exemplo, e às vezes tu tem milhares de pessoas envolvidas numa rodada de investimento. Eu mesmo, na hora que eu fui investir na startup que eu estava pensando em investir, eu dei uma olhada nos documentos, eu analisei tudo ali que eu tenho para analisar, que inclusive eu vou compartilhar contigo um pouco sobre como eu faço a minha tomada de decisão se eu vou investir numa startup ou não. E ainda assim eu fiquei com algumas dúvidas quanto, por exemplo, custos operacionais, qual era a margem de lucro possível, etc. E aí eu fui lá, enviei uma mensagem pro founder da startup e ele prontamente, muito proativamente respondeu minhas dúvidas, conversou comigo, trocou uma ideia comigo, algo que, sei lá, se tu vai investir numa empresa, por exemplo, listada na bolsa, a menos que tu tenha muito dinheiro, é bem improvável que tu possa simplesmente pegar o teu telefone e ligar pro founder ou mandar uma mensagem para ele e pedir para ele te explicar alguma coisa, né? Beleza, e agora tu deve estar se perguntando, mas como que a plataforma faz dinheiro, né? Eu não sei tu, mas eu sempre que eu tô entrando no investimento, comprando alguma coisa, fechando uma parceria, eu sempre quero entender qual que é o benefício do outro lado, porque não tem almoço grátis, né? Se a plataforma é tão boa assim, quer dizer que de algum jeito ela tá ganhando dinheiro. E o que eu acho importante aí é só o fato de a plataforma estar com os mesmos interesses que os meus. Se eu ganhar dinheiro, eu não me importo da plataforma também ganhar dinheiro. O que eu me importo é a plataforma tá ganhando dinheiro comigo perdendo. É aí que a gente começa a ter um conflito de interesses. Olha que legal, a Equseed, ela só vai te cobrar uma taxa de performance de 10% se e quando tu vender a tua participação na empresa, com lucro, claro. Então, se em algum momento no futuro tu vender a tua participação na empresa com lucro, a Equseed vai te cobrar uma taxinha de 10%. Claro, sobre o lucro. Então, de fato, eles só ganham dinheiro se tu e eu ganharmos dinheiro. Então, como tu pode ver aqui, eles têm todos os incentivos para escolher boas startups ao invés de qualquer coisa que queira aparecer na plataforma. Agora, por outro lado, a Equseed também cobra da empresa. Então, assim que a empresa finaliza a rodada com sucesso, a Equseed cobra uma taxa única da empresa. Eu acho importante te dizer isso, porque por mais que tu pense, tá de boa, eles estão cobrando da empresa. Na verdade, se tu parar a pensar, que isso quer dizer que, sei lá, se tu está investindo R$1 milhão na empresa, a empresa não vai receber esses R$1 milhão, porque afinal de contas vai ter que pagar uma taxa para a Equseed, que eu não sei quanto que é, eu dei uma olhada no site deles e eu também não encontrei essa informação. Mas, para ter empresas indo na plataforma e querendo serem listadas lá, provavelmente não é nada muito impeditivo. E olha que legal, ainda querendo te dar um contexto maior sobre quem é a Equseed, qual a credibilidade dos caras, eles inclusive fecharam uma parceria de exclusividade com o Itaú. E eles também se aproximaram da XP, através de um dos escritórios deles, o InvestSmart. E inclusive, se eu não me engano, a startup em que eu investi, o founder foi lá e fez uma apresentação para eles, mas eu não tenho certeza se foi bem isso. Então é muito legal ver que a Equseed ela tem esse respaldo do mercado tradicional. E agora eu vou te... olha o que chegou. Assim que é uma pizza na Suíça italiana. Voltando, como eu estava te falando, eu vou te contar então sobre a minha experiência pessoal investindo na Equseed. Eu vou te contar um pouco sobre como que eu escolho as startups nas quais eu vou investir, quais são os critérios, os meus critérios, e eu vou te contar também qual que foi a última startup que eu investi por lá. Primeiro, ela precisa ser um negócio disruptivo, porque afinal de contas, se fosse para investir numa startup que na verdade está só disfarçando
um business tradicional, eu provavelmente iria comprar uma ação da bolsa, que é uma empresa que provavelmente já está no mercado há muito mais tempo, que tem um histórico muito maior do seu funcionamento e aí me dá uma segurança maior de investir nesse negócio. Outra coisa essencial para mim, os founders têm que ter um bom histórico. Então assim, eles têm que ser pessoas honestas e ter um histórico limpo. E eu uso para isso bastante o Jus Brasil. Então eu vou lá normalmente no Jus Brasil, boto o nome das pessoas, gosto de olhar as redes sociais dos founders, das pessoas importantes da startup, para ver como essas pessoas são no dia a dia, como elas se comportam, quais são os seus valores, porque querendo ou não, quando o business é pequeno e só depende de ti e mais algumas outras pessoas, na minha opinião, pelo menos, eu acredito que isso é relevante para o negócio funcionar. Não que isso que eu vou falar agora seja um requisito, mas é muito bom se um dos founders, ou founder, alguém ali importante do time, já tenha um bom histórico com outras empresas que fundou, com outros negócios que ele começou. Esse é o caso da empresa que eu investi, que eu vou te apresentar depois. O terceiro ponto é que o modelo de negócio precisa fazer sentido para mim. O negócio pode ser maravilhoso, tipo assim, o cara pode chegar lá com vários gráficos, mostrar a tendência global, mostrar como que o negócio é lindo, perfeito, mas a questão é, se para mim não fizer sentido, se eu ler os documentos lá, ler apresentações, fazer uma pesquisa na internet e isso não fizer sentido para mim, não adianta, para mim não vai valer a pena investir. Até porque se o negócio estiver indo mal, que convicção vou eu ter para defender essa ideia? O quarto ponto é que tem que ser algo já maior do que uma ideia, porque afinal de contas, ideia tu encontra de bacia. Qualquer pessoa que tu perguntar tem uma ideia de como ficar milionário, o que a pessoa poderia fazer para ganhar muito dinheiro, mas a questão é que o que importa é se a pessoa pelo menos validou alguma coisa dessa ideia, se ela já fez algo em prol do business dela, de fazer aquela ideia dar certo, se o que existe de histórico no mercado, se já funciona ou não, mas principalmente de fato o founder ali, as pessoas envolvidas na empresa, elas terem seguido adiante e ter pelo menos criado alguma coisa já. O quinto ponto então é que o valuation precisa ser coerente. E assim, valuation tu tem diversas formas diferentes de tu calcular e nem vale a pena que eu falar o que eu acho sobre isso, porque tem tanta opinião sobre isso que basicamente tu fazer o valuation de uma empresa é tão difícil quanto tu tentar prever a cotação do dólar ou a cotação do Bitcoin no minuto seguinte. E o sexto ponto, mas definitivamente não é o menos importante, é que o valor que a empresa está captando através da rodada tem que ter um fim prático para isso. Então não dá para, tipo assim, esse valor que for captado não for mencionado na apresentação, a empresa não explicar o que ela vai fazer com aquele dinheiro, quais são os planos dela para aquele dinheiro. Tem que ter um plano claro do porquê que ela está captando dinheiro, até para não parecer que é só uma forma de os founders fazerem um exit ali e pegar um dinheiro antes mesmo da empresa estar funcionando e ter crescido. E a parte legal é que investindo pela EQSeed, eu pelo menos sinto que a maioria desses requisitos aí que eu criei para mim, eles já tomam um check. Então o meu papel se concentra muito mais em de fato ver se faz sentido a empresa para mim, se o modelo de negócio tá legal, se eu acho que tem um potencial de crescimento grande, porque todas as outras partes normalmente elas já vêm inclusas, né? E agora chegou o momento de eu te contar em qual empresa eu investir. Mas antes eu gostaria de te pedir se tu tá curtindo esse vídeo, se eu tô te trazendo uma informação que tu ainda não viu em nenhum outro lugar, tu tá achando isso legal, tu vê um potencial aí de tu tirar proveito disso, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos e principalmente compartilha com aquele teu amigo que tu achou isso aqui legal, acha que ele tá interessado também em investir em startups, diversificar o portfólio dele e assim todo mundo fica feliz. Mas e aí, qual será que foi a startup que eu investi? A startup que eu investi se chama Sustinere Fishes. Eles basicamente criam carne de peixe em laboratório. E o legal disso é que, se eu não me engano, já existem empresas nos Estados Unidos, no próprio Brasil, acho que a JBS, que produzem carne de outros animais como gado e frango em laboratório. Mas o fato de tu não tá vendo carne de gado e de frango feito em laboratório aí nas prateleiras do mercado à disposição assim simplesmente para comprar como um gado criado no pasto é porque o custo para tu fazer isso é muito alto. E provavelmente ele não compensa ainda o mesmo custo que tu tem de criar um gado no ambiente livre. Porém, no caso da Sustinere Fishes, como eles vendem carne de peixe e principalmente de peixes nobres, essas carnes por si só, elas já são vendidas a um preço maior. Tem outro benefício também que é o seguinte, carne de peixe, normalmente que tu pesca ali no mar, ela pode estar contaminada, se não, eu acho na verdade que todas estão já com algum nível de contaminação de poluentes, de metais pesados, aqueles elementos químicos que eu me esqueci o nome, mas que
eles não são dissolvidos, né? Por exemplo, quando tu compra um casaco impermeável, o ativo que faz aquilo ser impermeável, ele não se desmancha na natureza, ele fica presente na água e, inclusive, tu tem isso no teu corpo, caso tu não saiba. E assim, entre os metais pesados tem, por exemplo, mercúrio. E olha que curiosidade pra ti, o chapeleiro do país, o Alice no País das Maravilhas, inclusive, ele supostamente era doidão daquele jeito porque ele foi contaminado por mercúrio. Então estamos ficando todos loucos comendo carne de peixe do mar. Mentira, eu acho que não é pra tanto. Mas isso é uma tese que reforça o fato de que talvez algumas pessoas, inclusive, estejam dispostas a pagar mais caro por carne de peixe nobre, não só pelo fato dele ser nobre, mas também pelo fato de que ela é uma carne pura, uma carne totalmente limpa. E aí, falando do founder, ela foi fundada por um cara chamado Marcelo Spillman. Ele é biólogo marinho e ele foi o fundador do Aquário do Rio de Janeiro, que é o maior aquário marinho da América do Sul. O cara, no mínimo, é um founder já muito bem sucedido no último negócio dele. E agora ele está começando no mesmo negócio, no mesmo ramo, em que provavelmente ele tem um contato de muita gente interessante, muita gente relevante nesse ramo de vida marinha, de peixes no geral, né? E outra coisa muito da hora é que eles já têm uma parceria com a Frescato, que é a maior exportadora de pescados do Brasil, que inclusive fatura mais de 1,6 bilhão de reais por ano. E olha que legal, eles já conseguiram desenvolver a linhagem de 4 peixes diferentes: robalo, cherne, linguado e garoupa. Sendo que, olha que massa, o robalo foram eles que descobriram. A empresa mal começou, digamos assim, e eles inclusive já estão fazendo história na ciência aí. O último ponto que eu acho legal aqui, pelo menos eu trazer para ti, é que eles também têm um plano muito específico do que eles querem fazer com esse dinheiro. Porque afinal de contas, eles já conseguem produzir a carne em laboratório. Mas agora eles querem expandir para conseguir fazer uma produção industrial para, através desse parceiro comercial que eles têm, a Frescato, eles conseguirem exportar, escoar essa produção. Então, como eu estou tentando te mostrar aqui, essa empresa, ela meio que fecha todos aqueles requisitos que eu citei antes. E aí, assim, talvez eu tenha até te vendido demais a startup, talvez eu tenha ficado realmente interessado e queira investir nela. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que realmente não dá mais para investir. Eu vejo que eles conseguiram atingir o objetivo da rodada de investimento e ainda liberaram um lote adicional. Eu tô vendo que o lote adicional não foi finalizado, mas eu não sei se ainda está disponível para investir. Se tu ficou realmente interessado e tudo, isso aqui não é recomendação de investimento. Eu tô totalmente disposto não, mas eu tô aberto, né, se tudo der errado, a perder o valor que eu investi na empresa. Mas enfim, se tu tiver interessado, tu pode olhar lá. E outra, né, por que parar por aqui? Por que a gente não fala também sobre investir em startups no exterior? Isso ficaria muito longo para eu falar nesse vídeo aqui. Eu gosto do assunto de startups e no assunto de venture capital, de investir em startups. Então, se tu ficou interessado nesse outro vídeo que eu comentei, tu gostaria que eu trouxesse essa informação aqui no canal, comenta aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer de fazer esse vídeo para ti. Eu posso falar sobre investir em startups na Suíça, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no mundo todo. Mas hoje o tema principal foi sobre investir no Brasil. Eu espero de verdade que tu tenha gostado das informações que eu te passei aqui. Não tem tanto conteúdo sobre investir em startups e eu acho que é um mercado incrível, um mercado sensacional para quem já tem alguns investimentos aí e está querendo diversificar. Eu realmente espero que tu tenha gostado. Se tu gostou desse vídeo, então curte ele, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!